Olá pessoal, boa tarde. Vamos aqui para mais um vídeo. Então agora a gente vai falar aqui nessa aula de indicadores Prêmio Nacional da Qualidade. Então, pessoal, a gente vem aqui falando, né, nessa nossa construção da engenharia da qualidade, fazendo bem a trajetória ali desde a visão taylorista, na verdade, desde a visão do artesão até uma visão guiada por processos dos modelos de qualidade americanos e japoneses do pós-guerra, né? E então, basicamente, a gente construiu aqui a visão processual, tá? E naturalmente, pessoal, você só vai conseguir gerir processos se você conseguir medi-los. E daí surge justamente indicadores, né? Então, o que são? Para que serve? Ora, são conjuntos de medidas, de métricas, regras de cálculo, protocolos, scripts, que você vai usar justamente para conseguir controlar e gerenciar processos, beleza? Esses indicadores, pessoal, eles devem ser muitos ou poucos dentro de uma empresa. Você deve controlar tudo, gerir absolutamente tudo, criar indicadores para tudo. Eu sugiro até que nesse ponto você pause o vídeo e de repente tente fazer uma reflexão, né? Então, o que acontece, pessoal? O número, ele deve ser o número ideal. Bom, Pedro, aí você não respondeu nada, né? Mais ou menos, porque isso dá uma boa discussão, pessoal, porque eu já trabalhei, por exemplo, em que basicamente tinha indicador para tudo. Mas o que acontecia? Tinha uma série de indicadores que impactava na remuneração variável dos funcionários. Então, naturalmente, esses indicadores eram os mais avaliados. Os outros indicadores eram basicamente ignorados, né? Então, isso não adianta, você não está tendo uma visão real do processo. Outra coisa, tem muitos lugares, né, que quando o número do indicador dá abaixo da meta, que na verdade, os funcionários, né, vão buscar fazer? Cara, eles tentam ir mudando regras de cálculo, mudar filtros, né, mudar, enfim, maneiras de você fazer o cálculo, até que aquilo bata a meta, né? Enfim, pode ser uma surpresa muito grande para quem está vendo isso, mas isso acontece muito em empresas, né, pessoal? E isso, o que faz, na verdade? Isso cria uma distorção, né? Em vez de você verificar o que a área está fazendo de errado, né? O que está se fazendo ali, que às vezes não é nem errado, mas é um desalinhamento com aquela métrica. Então, de repente, você precisa sim mudar a métrica, mas com método, com critério, e não apenas pelo fato de não ter atingido a meta. Isso também é bastante importante, né? Eu lembro que em alguns lugares acabavam vindo e-mails assim, às vezes do tipo, né? A área falando lá, nossa, mas caramba, a gente trabalhou tão bem, com tanto esforço, como que a gente não cumpriu a meta? Então, quer dizer, reparem, pessoal, que é um problema de processo, é um problema de descasamento, de desalinhamento entre o que está sendo exigido no indicador e entre o que a área está entregando efetivamente de trabalho, tá? E as regras de cálculo, pessoal? A regra de cálculo, em geral, ela deve ser o mais simples possível, né? E eu gosto muito de falar isso, né, pessoal? Sempre que possível, você deve automatizar esses cálculos também, tá? Ou usando ali um VBA, que já não é uma coisa muito moderna, né? Há bastante tempo, que roda ali por trás do Excel, mas como muita empresa ainda usa quase que exclusivamente o Excel, você automatizar uma rotina de cálculo no VBA ainda pode ser bastante útil, tá? Você tem outros métodos, você pode usar o R, o Python e rodar esses scripts via VBA também, mas o VBA só num botãozinho ali chamando script, né? E aí você consegue inclusive rodar rotinas de ciência de dados, coisas muito mais sofisticadas, tá? Mas isso é muito melhor, pessoal, do que, por exemplo, já vi em alguns lugares também, você ter indicadores inteiros, usando grande base de dados, sendo calculados com fórmulas de Excel e fórmulas gigantescas, às vezes com 10 linhas de fórmula, pessoal, de C dentro de PROC-V e funções lá, índice, CORRESP. Cara, é uma confusão danada. No final, nem quem criou a fórmula vai saber o que ela está fazendo, beleza? Ao passo que
Se você faz uma rotinazinha em VBA com comentários, né, com os ifs, com os mecanismos de loop, tudo certinho, fica tudo muito organizado. Você vai pegar aquilo 10 anos depois e vai entender ainda o que está se passando, beleza? Então é muito importante também esse cálculo. Você criar scripts, né, detalhando num documento em Word como está esse processo de cálculo, até para você poder auditar e mudar depois. E isso está calculado com rotinas bem padronizadas, bem organizadas, automatizadas, sem fórmula, tá, pessoal? Até porque fórmula é uma coisa que deixa a planilha também muito pesada, né? Se você tem 100 mil dados e precisa calcular uma certa rotina para todos aqueles dados, você vai ter 100 mil fórmulas. Se você tem uma segunda coluna, 200 mil. E eu já peguei planilhas, pessoal, que sequer abriam, tamanha a quantidade de fórmulas, né? A planilha fica muito grande, né? 100, 200, 300 megabytes, uma planilha, tá? E ela demora muito tempo para abrir. Então, essa parte operacional aqui é importante a gente comentar também. O que um bom indicador deve ter ou ser, né, pessoal? Vamos pensar aqui juntos. Um objetivo claro, deve medir de forma eficiente um processo que agregue valor ao cliente, regra de cálculo clara, de novo, vale a pena bater nisso, alinhado com meta e estratégia da empresa. Lembrem-se lá do Roshin Kanri, a gestão por diretrizes, tá? Mais formalmente, pessoal, de modo bastante amplo, pode-se definir o indicador de qualidade como uma informação bem estruturada que avalia componentes importantes de produtos, serviços, métodos ou processos de produção. Algumas características: definido em bases quantitativas, mecanismo mensurável, todo indicador avalia de forma direta ou não o impacto do produto final sobre o consumidor. Beleza? Então, uma outra atividade aqui, a gente pode pegar aqueles processos que vocês estão seguindo ali desde o início e pense em alguns indicadores para medi-los, tá? E sobre as metas, também atrelado aqui aos indicadores, pessoal. O importante das metas é a gente usar esse acrônimo chamado SMART, que diz que as metas devem ser específicas, mensuráveis, alcançáveis, relevantes e time-bound, ou seja, dentro de fazer sentido dentro de um período ali de tempo, tá? Você não colocar coisas que você não consiga de maneira alguma alcançar, né? Você bota ali, cara, eu quero vender, né? Eu vendo em média 100 unidades por mês. Aí eu boto uma meta de vender 300 mil unidades em uma hora. Cara, é completamente fora do escopo, né? E da mesma maneira, você botar uma meta extremamente confortável, você não motiva ninguém a alcançar, beleza? Então, algumas coisas para a gente pensar, né, pessoal? Você pode aqui de novo pausar o vídeo e refletir um pouco. Por exemplo, para esses indicadores aqui, né? O número alto ou baixo que seria mais interessante? Isso é uma coisa para pensar também. Quantidade de estoque, né? Estoque é uma coisa que daria um vídeo só para falar de estoque. Estoque é muito como medicamento, né, pessoal? O que faz diferença entre o remédio e o veneno é a dose. Então, uma quantidade de estoque razoável, bem estimada, usando métodos estatísticos, ela te protege contra incertezas. Evita que você tenha falta de produto e o seu cliente vá comprar na concorrência, beleza? Mas um número também, uma magnitude muito grande de estoque, pode te tirar do negócio. Assim, impactar muito seu capital de giro, né? Fazer com que você não tenha capital de giro, empatar seu capital de giro. E dessa forma, se você não vende aquele produto, você fica sem capital para girar o negócio, beleza? Percentual utilizado de caminhões, o ideal é que seja alto, né? Frota ociosa é muito ruim. Como avaliar o setor de vendas, né? Vendas, ele puxa um ganchinho ali para a gente falar de Sales and Operations Planning, né? Que eu não vou falar aqui nesse vídeo, mas de repente, se vocês quiserem, coloca aí nos comentários que no futuro eu gravo, né? Por enquanto o canal está pequeno, tem poucas pessoas inscritas, mas a gente vai devagarinho e também meu objetivo aqui não é quantidade, né? Claro que quantidade é bom, se esse canal chegar num número muito grande de pessoas é ótimo, é prova que
eu estou produzindo um conteúdo que está sendo útil para muitas pessoas, mas se eu puder ajudar poucas pessoas aqui com esse conteúdo também já está bacana, tá? Então, o setor de vendas, em geral, quanto mais você vende, melhor, mas não a qualquer preço, né? Não a qualquer desconto, tem que alinhar com o financeiro, tem que alinhar com vendas, né? E aí segue a linha do S&OP. Os indicadores acadêmicos, publicações, isso também dá outro debate, né? Hoje, no modelo que a gente tem de pesquisa, quanto mais publicações, melhor. Mas e a qualidade dessas publicações? O que está sendo publicado? Né? Isso dá outro debate interessante. Como avaliar a qualidade de uma aula? Quais são os parâmetros? Né? Clareza das informações, conteúdo atualizado, se o professor chega atrasado, né? Quais são os parâmetros de uma boa aula? Então, aí vem algumas questões, né? Crie um conjunto de indicadores para o processo que você está analisando. Crie indicadores por atividades e um global do processo, esse vai ser um bom exercício. Quais os pesos de cada indicador das atividades no indicador final do processo? Os dados existem? Se não existem, projete um sistema de coleta. Qual a regra de cálculo? E aí, pessoal, a gente vai falar um pouquinho do Prêmio Nacional da Qualidade, concedido pela Fundação Nacional da Qualidade. O prêmio constitui o maior reconhecimento público à excelência da gestão das organizações com sede no Brasil. O processo visa estimular o desenvolvimento do país, promover a melhoria da qualidade da gestão e o aumento da competitividade das organizações. É muito importante falar, pessoal, que o mais importante, é claro, ganhar o prêmio é muito bom para publicidade, né? Para a autoestima das pessoas da empresa, mas o principal de você se envolver na tentativa de ganhar o PNQ é que você constrói uma cultura de qualidade, beleza? Uma cultura de melhoria de processos e melhoria da qualidade. Então, o processo de premiação do PNQ estimula o desenvolvimento cultural, político, científico, tecnológico, econômico e social do Brasil, fornece para as organizações um referencial, né? Um framework para você continuar de forma contínua obter um aperfeiçoamento, beleza? Conceder reconhecimento público e notório à excelência da qualidade de gestão para as organizações, classe mundial. Você tem ali um padrão que você consegue comparar mundialmente, né? E obter, chegar a níveis de qualidade com padrões mundiais. Divulgar as práticas de gestão bem-sucedidas com o objetivo ali do benchmarking, tá? Candidatar-se ao PNQ auxilia a organização na realização de uma profunda análise de sua gestão, efetuada por examinadores treinados pela FNQ. Ao final do processo, obtém-se um amplo relatório de avaliação da gestão. Então, isso já é um instrumento muito importante para você melhorar sua qualidade. Os benefícios que a organização tem ao candidatar-se ao PNQ são aplicação de fundamentos e critérios de excelência reconhecidos e utilizados mundialmente, visão sistêmica da empresa, foco nos resultados, maior cooperação interna, né? Compartilhamento de informações e aprendizado, identificação de pontos fortes, oportunidades de melhorias, comprometimento das pessoas, medição de desempenho perante os referenciais, capacitação para se autoavaliar, reconhecimento de mercado e da sociedade, tá? Os critérios de excelência compõem o modelo de excelência da gestão, onde você tem 8 critérios, são eles: liderança, estratégias e planos, clientes, sociedade, informações e conhecimento, pessoas, processos e resultados, que se subdividem em 23 itens de requisitos, sendo 18 de processos gerenciais e 5 de resultados alcançados. Beleza? Então, claro, isso foi uma introdução ali ao PNQ, né, para vocês saberem do que se trata. Aqui vem uma outra atividade que vocês podem escolher 2 dimensões do PNQ e começar a refletir. Que processos e que documentos você geraria para atender a estes critérios? Beleza, pessoal? Então, de novo, aqui foi um vídeo sobre essa aula de gestão da qualidade, que tratou de indicadores e do PNQ, beleza? Se esse conteúdo foi útil, foi relevante, por favor, dê sua curtida e compartilhe aí com seus amigos, beleza, pessoal?
Um grande abraço, até a próxima.